Então, recentemente eu propus um problema só para teste de inteligência e até agora, né, para fazer um efeito de demonstração do que é um algoritmo, que muita gente fala de algoritmo, o que é linguagem de programação. Então eu vou mostrar aqui como resolver esse problema. Qual que é o problema? Dado um triângulo, vira uma estrela com 6 pontas, e aí a cada terço é nascido um novo triângulo. Notem aqui, ó, um novo triângulo a cada terço, e depois sucessivamente, isso até o infinito. O problema pede que se calcule a área dessa figura quando o limite dos lados tende ao infinito. Por incrível que pareça, essa área é finita e nós vamos demonstrar que é possível. Também o problema pede para comentar, né, discursar um pouco a respeito do perímetro desta figura, né, fazer alguns levantamentos acerca do perímetro desta figura. Bom, para quem não sabe, isso aqui é um fractal o nome dele é Snowflake, e porque ele no final parece um floco de neve. No momento, agora, por exemplo, parece um floco de neve. É por isso que ele tem esse nome. Bom, então vamos deixar isso aqui. Então, nós temos aqui essa figura, cujo lado desse triângulo, tanto faz aqui embaixo, esse triângulo, ou esse triângulo aqui, o maior, ele tem lado 1, tá? E nós vamos replicar desde o início para ficar clara a explicação. Então são 3 lados. O primeiro lado tem uma unidade. A cor está trocada aqui. Vamos mudar essa cor para branco. Tá? Vamos mudar aqui para branco. Certo. Vou desenhar aqui essas linhas chegando até a metade dos lados, para que eu possa encontrar o centro de gravidade e fazer o espelhamento desse triângulo aqui. Isso aqui é só para ter o visual do nosso cálculo, certo? Vou puxar um pouquinho mais para cá. Então, essa nossa primeira aproximação de S vão ser 6 triângulos externos e mais esse hexágono. Então a área desses 6 triângulos externos, fazendo uma primeira aproximação, mais a área desse hexágono. O que eu vou fazer? Eu vou ligar esses vértices aqui dentro para perceber uma coisa muito legal. Na verdade, tem mais 6 triângulos idênticos ao triângulo de fora aqui dentro, né? Então são 6 triângulos externos e 6 triângulos internos, todos com a mesma área. Eu vou recriar esse triângulo novamente, esse aqui, só para efeito de... Vamos separar aqui do lado e vamos começar a mexer, fazer o cálculo com base nele, tá certo? Então esse primeiro triângulo aqui, ele tem quanto? Se o total, se a distância daqui até aqui é de uma unidade, então isso daqui vai ser 1/3. Olha aqui, 1/3 e mais 1/3, né? Uns 3 terços ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui que o lado é de 1/3. Ok, esse é o lado. Vou copiar isso aqui para baixo, que aqui também seria 1/3. Mas acontece que para nós calcularmos essa área aqui, esse triângulo é um triângulo equilátero, né? Então se é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então 1/3 aqui, 1/3 aqui, 1/3 aqui. Eu vou calcular a área com base no quê? Na altura. Onde é que está a altura? A altura é essa linha que eu coloquei aqui. Então quanto vale essa altura? Né? Quanto vale essa altura? Vamos colocar H minúsculo. Então, quanto vale essa altura? Essa altura nós vamos calcular com base nesse triângulo. Essa metade do triângulo equilátero aqui. Por quê? Porque na verdade ele é um triângulo retângulo e portanto nós podemos usar a relação, né, chamada teorema de Pitágoras, para descobrir a altura, tá? Só que aqui eu só vou usar a metade, então não é 1/3, é metade de 1/3. Se você dividir 1/3 por 2, você vai ter 1/6, né?
Então vou fazer isso aqui. Eu vou calcular o que? A altura deste triângulo. A altura dele vai ser o que? Vai ser, vamos desenhar aqui. A altura dele vai ser o que? Vai ser esse lado aqui ao quadrado, não é isso? Menos, né? Então a hipotenusa, né? Porque a soma dos quadrados do cateto tirando a raiz, você encontra a hipotenusa. Se eu tenho a hipotenusa e tenho um cateto, eu tenho que fazer a hipotenusa ao quadrado menos aquele cateto ao quadrado. Então eu vou dividir isso aqui por, né, por 6 elevado ao quadrado. Então a altura vai ser esse valor aqui. Bom, então vamos copiar isso aqui para baixo, né? Nós sabemos que 1/3 elevado ao quadrado vai ser 1/9, né? E 1/6 elevado ao quadrado é 1/36. Perfeito. Então essa é a nossa primeira aproximação aqui, né, para a altura. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer o mínimo múltiplo comum para determinar um valor mais interessante para essa expressão. Só que eu vou fazer com a linha horizontal de divisão de frações e vou perceber o seguinte, que no denominador aqui o menor múltiplo comum é 36, certo? Entre 9 e 36 o valor é 36, 9 e 36. 36 dividido por 9 dá 4, multiplica por 1, então aqui em cima vai ficar 4. 36 por 36 dá 1, vezes 1 dá 4 menos 1, que dá 3, né? Então, acho que vocês entenderam ali, né? Então, aqui em cima vai ficar 3, né? Mais uma vez, 36 por 9 dá 4, vezes 1, 4, menos 36 por 36 dá 1, vezes 1 dá 1, 4 menos 1, 3. Por isso que dá esse valor aqui, certo? Então, eu vou colocar um pouquinho mais para cá, né? Joia. Então, eu posso também simplificar aqui, perfeito? E vou ter que, o valor de H vai ser o quê? Se eu dividir em cima e embaixo por 3, vai ser 1/12, tá? Dá para melhorar ainda? Dá para melhorar um pouquinho mais isso aqui. Vou pôr aqui para baixo e vamos ver o seguinte, né? Vou puxar um pouquinho mais para cá o radical. Vou copiar essa linha aqui para fora, tá? Porque é o seguinte, 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. Se você fatorar, você vai descobrir que é 2 vezes 2 vezes 3. Então 2 ao quadrado vezes 3. Como está dentro do radical, 2 ao quadrado tirando para fora fica só o 2. Então aqui vai ficar 2 apenas, né? E aqui vai ficar 3. É isso? E levando de novo lá ao quadrado, fica 2 ao quadrado vezes 3 dá 12. Volta ao valor que estava. E o numerador, raiz de 1 é o próprio 1. Então fica o valor da altura, é essa aqui. Esse é o primeiro valor de altura, tá? Vou puxar um pouquinho para o lado ali, só para não ficar desalinhado. Bom, pronto. Então esse é o primeiro valor de altura. Nós vamos calcular então a área. Até vou pegar essa fórmula aqui. Vou pegar tudo porque eu vou mudar a variável ali, né? Eu vou colocar aqui, certo? Vou trocar aqui por a linha, tá? Bom, então nós temos aqui o que? 1/2, né? Que multiplica a raiz quadrada de 1/3, tá? Diminuir mais ainda aqui. Vou aproveitar para enxugar um pouquinho o espaço aqui, ficar mais simpático, né? Então eu tenho 1/3, né? Isso aqui também dá para diminuir bastante aqui, beleza. Então esse é o valor da altura. Eu vou ter que multiplicar essa altura pela base para poder calcular a área, dividir por 2, né? Lembrando que a área de um triângulo,
é a altura, né? A base vezes a altura, a base é 1/3, né? A altura nós calculamos ali, então essa altura então é isso aqui, é 1/3, tá? Até para ficar mais claro, eu vou pôr um sinal de vezes aqui, para vocês entenderem, né? Que aqui eu estou multiplicando a base, que é 1/3, 1/3, 1/3, vezes esse valor que é a altura, né? Então esse valor aqui é esse valor aqui, certo? Bom, isso tudo, logicamente, tem que dividir por 2, porque é da fórmula do cálculo da área do triângulo. Então eu vou pegar e vou dividir por 2 aqui. Ótimo. Então esse é o primeiro passo aqui. Vamos operar para ver como é que vai ficar. Então veja o seguinte, 3 vezes 2 dá 6. Eu posso fazer esse produto. 6 dividido por 2 não vai dar 3 não, porque eu estou dividindo, né, uma fração por um outro valor, dividindo, você vai aumentar ainda mais o denominador. Então na verdade aqui vai ficar 6 vezes 2, 12, tá certo? Então aqui vai ficar 12, esse terço some, isso aqui some, isso aqui some. Fica simplesmente isso, tá? Então isso aqui é a primeira área. Tranquilo, né? Fácil, fácil. Então essa é a primeira área. Como são 12 triângulos, vai ser 12 vezes isso. Então eu posso dizer que aproximadamente, né? Aproximadamente eu posso dizer que são 12 vezes a linha. A área dessa estrela aqui, de 6 pontas, é 12 vezes, né? A área de um triângulo vai ter a área dessa estrela toda, que é aproximadamente a área dessa figura. Só que nós não queremos a área aproximada, nós queremos a área exata. Bom, então agora nós vamos mudar a cor aqui para amarelo, tá certo? Vamos mudar a cor para amarelo e eu vou desenhar aqui um triângulo que é equivalente a esse triângulo aqui, ó. São esses triângulos aqui. É o segundo nível, tá? Então eu vou fazer uma linha aqui, a princípio, só para demarcar. Vou subdividir ela em 3 partes e vou criar um polígono de 3 lados, né? Um polígono de 3 lados. Vamos pegar aqui então. Olha lá. Criei esse polígono. Essa linha aqui eu já posso até apagar. Foi só para construir o triângulo. Então eu tenho que calcular agora a altura. Eu vou fazer mais uma vez aqui o cálculo. Vocês vão perceber que logicamente esse triângulo vai acontecer em todas essas pontas, dos dois lados, né? Mas vamos imaginar o seguinte, só para simplificar, eu vou copiar isso aqui para o lado e vou mudar a cor disso para amarelo. Vamos fazer de conta que aquele triângulo ali, embora ele esteja do mesmo tamanho, mas vamos fazer de conta que é esse pequenininho, só para não ficar com um desenho muito pequeno. Então, na verdade, ele vai ter o lado 1/3, né, do lado desse aqui. Então, 1/3 de 1/3 é 1/9. Opa, 1/9, certo? E aqui, como é a metade de 1/9, então vai ficar 1/18 avos. Consequentemente, vamos fazer o cálculo da altura, tá? Vamos fazer o cálculo da altura aqui. Então, mudar de cor para ficar simpático, né? Não custa. Vamos mudar a cor aqui para amarelo, né? Então, aqui não vai ser, logicamente, 1/3. Aqui vai ser 1/9. E aqui vai ser 1/18. Tá certo? E é isso daqui. Bom, vamos copiar e vamos operar. 1/9 ao quadrado é o mesmo que 1/81, porque 9 ao quadrado é 81. 1/18 ao quadrado, 18 ao quadrado é 300 e, se não me falha a memória, é 324. Vamos ver. Então, 18 ao quadrado. Não, 18 ao quadrado, 324. Né? Então tá lá, 324. Perfeito. Bom, aqui eu vou copiar esse nosso amigo aqui. Tá? Vou tirar isso aqui, fazer que nem eu fiz da outra vez. Vou pôr uma linha. Nós sabemos que eu podia ter copiado para baixo, né? Que o menor múltiplo entre 324 e 81, como 81 ao quadrado de 9 e como 324 é ao quadrado de 18,
né? Então, como 18 é o menor múltiplo, o menor múltiplo vai ser o quadrado também. Então vai ser o 324. Pode fazer as contas, vocês vão ver que chega nisso aqui. Bom, 324 por 81, quanto dá? 324 dividido por 81 dá 4. Certo? 4 menos 324 por 324 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, eu fiz aqui 4 menos 1, só para vocês verem que também chegamos no número 3. Eu já vou deixar daquele lado ali, para não ficar ocupando espaço, né? Então a gente faz esse esquema aqui, ó. Puxa todo esse radical para cá, né? Da mesma forma que eu fiz da outra vez, eu vou fazer o seguinte. Vai ficar 1 sobre 324 divididos por... Pode fazer aqui. 324 divididos por 3 dá 108. Ótimo. Então, o denominador é 108. Joia. Eu estou vendo que ele está com espaços aqui. Vou fazer o seguinte. Vamos puxar ele aqui sem espaços à frente, que isso vai acabar atrapalhando depois. Ele acaba copiando, vai precisar usar, e isso é ruim. Então, vamos tirar os espaços em branco e vamos colocar assim. Fica mais bonito, né? Bom, da mesma forma que eu fiz aqui com a primeira altura, eu vou procurar melhorar a apresentação disso. Primeiro, quanto que é 108? Vamos ver. Vamos dividir 108 por 2, porque é um número par. Divididos por 2 dá 54. Divide por 2 dá 27. 27 é 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E, como eu dividi duas vezes por 2, então é 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à terceira. Não é isso? Portanto, 2 elevado a quadrado eu posso tirar para fora, fica 1 sobre 2. E 1 sobre 3 elevado ao cubo é o mesmo que 1 sobre 3 elevado ao quadrado vezes 3. Portanto, vai ficar 1 sobre 3 no radical e vai sair o 3 para fora. Vai ficar 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre 3, que multiplica a raiz de 1 sobre 3. Tá? Para não ficar confuso, vamos fazer aqui. 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Certo? Então, é esse aqui. Essa é a nossa... Porque 2 ao quadrado é 4. Isso aqui dá 27. 4 vezes 27 dá 108. Esse 2 aqui, vamos copiar lá para fora e vamos tirar ele daqui de dentro. Tá? Vamos copiar aqui. Vamos copiar os dois já. Então, esse 2 aqui, se eu tirar, porque ele tem um quadrado, então eu posso tirar ele para fora do radical, né? Portanto, como ele ficou para fora, eu tenho que tirar a raiz. Tirando a raiz, só fica 2, tá? 2. O 3, por sua vez, 3 ao quadrado, 3 à terceira é o mesmo que 3 elevado ao quadrado vezes 3, certo? Então eu posso tirar esse 3 ao quadrado para fora aqui. Se eu tirar para fora, fica só o 3, né? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 lá fora e aqui dentro fica só 3. Fechou. É isso aí, fácil, fácil, né? Então fica 1/6, né? Porque 2 vezes 3 é 6. Fácil, fácil. Então aqui ficou 1/6 de raiz quadrada de 1/3. Então isso aqui é a altura do segundo triângulo, né? O segundo nível ali, ok? Bom, eu vou copiar aqui, como eu fiz da outra vez, eu vou copiar esse cara aqui, tá? Eu acho que até vou movimentar um pouco esse povo, não assim, vou movimentar todo esse pessoal para cá, pra gente ter um pouquinho mais de espaço aqui, tá? Devia ter copiado lá também. Tudo bem, vamos copiar agora. Copio esse H aqui, até já vou deixar embaixo, porque a gente viu que tinha uma linha aqui. Esse aqui vai ser o quê? Esse aqui vai ser o nosso A, deixa eu aproximar, vai ser o A duas linhas, né? Esse vai ser o A duas linhas. Então aqui, só que eu tenho que deixar um espaço para colocar a altura, né? Porque isso aqui, não, desculpa, não é a altura, para colocar o valor da base, né? Nós temos o que ali? Nós temos o valor de 1/6 que multiplica ali. Vamos aproximar um pouquinho mais para cá. Isso aqui é a altura, não é? A altura. A base é 1/9. Então eu tenho que pegar, eu vou copiar 1/6 e transformar em 1/9 aqui só para ficar, né? Ficar mais fácil. Então nós tínhamos colocado 1 vezes ali, né? Vamos fazer a mesma coisa para não ficar confundindo. Então aqui vai ficar um sinalzinho de vezes.
correto? Então, e nós vamos ter uma linha aqui, como a área do triângulo é sempre um número dividido por 2, né? Então eu vou pegar e vou procurar um 2 aqui, não tem, vai o 3 mesmo, depois eu mudo para 2, pronto, aqui, mudo para 2, fechou. Então esse é o nosso denominador da área do triângulo, né? Bom, aqui vai ser o seguinte, porque, como eu disse, né? Nós vamos ter aqui 6 divididos por 2, né? 1/6 dividido por 2, melhor dizendo. 1/6 dividido por 2 é o mesmo que 1 sobre 12 avos, né? Vai dar 1 sobre 12 avos. 1 sobre 12 vezes 1 sobre 9. Então, vamos colocar 9 vezes 12, vai dar quanto? 108. Então, aqui nós já sabemos que vai dar 108. Conclusão. Todos esses números aqui que eu tenho, né, esse 9 vezes, esse 1/9 e essa fração toda some. Então, o resultado da nossa área é esse aqui. Essa é a nossa segunda área. Tá? Depois você pode pegar o vídeo também, se perder aí pode conferir, vai dar certinho. Então essa aqui é a nossa segunda área, aqui é a primeira área. Bom, qual que é a relação que existe entre essa área desse triângulo menorzinho aqui e desse triângulo outro aqui? Bom, perceba o seguinte, aqui é a raiz de 1/3, aqui é a raiz de 1/3. O numerador é 1, o numerador é 1. A única diferença é o denominador, que aqui é 12 e aqui é 108. Se você pegar o 108, né, e dividir por 12, você vai descobrir que é 9. Ou seja, esse triângulo que está aqui, esse triângulo maior aqui, ele é 9 vezes maior que o amarelo. Tá? É só pegar esse valor aqui e dividir por esse. Como é 1 sobre 108, que vai ficar no denominador aqui, então esse valor 1 sobre 12 é maior, logicamente, que 1 sobre 108, né? Com certeza. Então se eu pegar esse 1 sobre 12 e dividir por 1 sobre 108, é o mesmo que, divisão de frações é o mesmo que a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Por isso que vai ficar 108 no numerador, multiplicado por 1 sobre 12 é o mesmo que 108 sobre 12. Portanto, dá 9. O que significa dizer que esse triângulo aqui é 9 vezes maior que esse. Bom, isso vai acontecer sucessivamente. Eu vou mudar a cor novamente aqui. Vocês vão ver que interessante. Não vamos calcular mais não. Não vai precisar tanto cálculo agora. O que acontece? Esse valor aqui eu vou subdividir. Vamos fazer um div, né? Vamos selecionar, vamos dividir em 3 partes. 3 partes, tá? Vamos fazer um polígono aqui novamente. 3 lados, id, aqui. 3 aqui. Então, esse novo triângulo aqui, se esse triângulo é 9 vezes maior que o amarelo, obviamente esse triângulo amarelo vai ser 9 vezes maior que o triângulo magenta, né? Esse triângulo, essa cor meio rosa aí. Isso é uma questão até em geometria, a gente chama isso de homotetia. Então, homotetia daqui prova que você tem uma relação espacial de escala e vai continuar infinitamente assim. Então, isso é interessante. Bom, nós sabemos no primeiro cálculo que é 12 vezes esse triângulo maior que forma essa estrela aqui de 6 pontas. Agora nós estamos acrescentando, vou tirar isso aqui, né? Eu estou acrescentando esses amarelos aqui. Eu vou fazer um mirror aqui, para copiar ele lá. Vou fazer um mirror. Vamos copiar ele aqui. Só um pouquinho. Vamos copiar esse nosso amiguinho. Aqui não tem. Então, para eu poder fazer isso, eu vou desenhar em volta. Só para facilitar. Mesmo com essa cor aí, não tem problema. Só para a gente não ficar... Pegar o ponto certo, né? Aqui, 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 aqui e close, né? Vou fechar aqui, vou copiar esse triângulo aqui, certo? Beleza. Bom, vou copiar também esse triângulo aqui, tá? Não assim. Vamos mover ele para cá. Vamos fazer um mirror dele, que ele vai ficar com a ponta para cima, né? Então ficou lá para cima, beleza. Vamos copiar aqui. Isso aqui é só para efeito visual, né? Eu estou fazendo assim só para ficar mais didático o negócio.
Beleza, aqui também eu posso fazer um mirror dele aqui nessa direção para ele ficar ali. Ótimo, vamos fazer mirror desses dois aqui para já ficar do outro lado. Ótimo, vamos pegar todo mundo que está ali em cima, né? Esse aqui também. Eu vou fazer só dos amarelos por enquanto. Então, por que eu fiz isso? Para saber que existem, em cada ponta dessa tem dois amarelos. Não vai somar a área desses dois triângulos aqui e mais desses dois aqui, assim por diante. São 2 vezes 6, vai dar quanto? 2 vezes 6 dá 12. Então são mais 12. Opa, de novo 12. Então tudo bem. 12 brancos mais 12 amarelos. Só que aqui vai ser a área 2. Mais, vamos ver. Agora aqui, né? Aqui eu tenho esse, tá? Esse aqui. Vamos fazer ele, espelhar ele aqui nessa direção, né? Eu vou copiar ele. Acabei apagando ali, mas de qualquer forma eu teria que construir uma nova linha aqui para poder achar. Então eu vou copiar ele aqui, certo? Aqui também. Vamos copiar. Vamos copiar esse nosso amiguinho aqui, só para não ficar perdendo a relação espacial. Aqui é 60 graus, aqui 9, lá, certo? Copia essa posição aqui. Vejam, nós temos aqui 4, né? 4 triângulos na cor magenta. Se eu fizer replicar eles aqui desse lado, nós vamos ter aqui, eu não vou fazer em todos porque a lógica já ficou clara, né? Então são 4 aqui, mais 4 aqui são 8. 8 vezes 6 pontas, 48. Então nós já sabemos que são 48 triângulos a 3 linhas. Mas, vamos ver, continuando. Bom, vou mudar a cor agora para, digamos, cor ciano, que é esse azulzinho. Vamos considerar só esse trecho aqui, ó. Um trechinho só. Daqui, aqui, 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 aqui. Por quê? Porque esse trechinho se repete aqui, aqui e aqui. Então vai ser 4 vezes esse trechinho, né? Como tem 4 do outro lado, são 4 mais 4, 8, né? Vezes 6, tá certo? Por enquanto está dando 48, mas acontece que nós temos que colocar os triângulos aqui também, né? Então eu vou pegar, tá certo? Deixa eu explodir isso aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir, fazer um div, né? Isso aqui em 3 partes. Legal. Vou construir um polígono. Então, polígono de 3 lados, pela borda aqui, aqui, aqui. Então ele foi construído no terço, tá? Olha ele aí, tá no terço. Joia. Eu posso até apagar esses aqui já. O que acontece? Acho que não foi muito inteligente apagar ali não. Vamos deixar por enquanto, isso não tem problema. Vamos copiar ele aqui. Copy. Vamos pegar esse ponto aqui, né? Vamos já copiar aqui também. Vamos fazer um rotate, né? Aqui é 60 graus. Beleza. Vamos fazer mirror, né? Por que 60 graus? Porque é triângulo equilátero, né? Bom, então veja o seguinte. Aqui o triângulo não é dessa cor, aqui é o magenta, né? Eu só pus a linha aqui para poder construir esses triângulos, tá? Então agora o nível dos triângulos magenta. Nós temos aqui 2 aqui em cima, mais 2 aqui, correto? Fora esses 2 nós vamos ter aqui mais, então tem 4 aqui. Fora esses 4 vai vir mais 4, né? Aqui 1, 2, 3, 4. Mais 4 aqui, 1, 2, 3, 4. Mais 4 aqui, 1, 2, 3, 4. Então 1, 2, 3, 4 vezes 4, 16. Como tem mais 16 do outro lado, 32. 32 vezes 6 pontas. Isso vai dar 192 triângulos, tá? Então 192 triângulos a 4 linhas. Mais e assim por diante. Bom, isso é só para pegar, nós percebemos alguma coisa aqui em relação de padrão de comportamento. Finalmente nós chegamos num ponto onde nós podemos falar de padrão de comportamento. O que é o padrão de comportamento? É justamente o que tem que ser descrito por um repertório finito e ordenado de ações e que a gente chama de algoritmo. Todo mundo fala e poucas pessoas sabem o que é. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui para baixo, tá?
vou afastar um pouquinho. Aí vocês vão perguntar, por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, eu vou começar a substituir. Aonde tem a linha, eu vou pôr o valor da área mesmo. Qual que é o valor da área? É essa aqui, ó. Esse é o valor da linha, né? Então eu vou copiar a linha para cá. Beleza. Eu sei que aqui vai simplificar, porque 12 vezes 1 sobre 12º vai dar 1, né? Mas tudo bem, por enquanto vamos deixar assim. Tá certo? Vamos aproximar daqui, para enxugar, né? Bom, vamos substituir também o A, duas linhas, certo? Vamos tirar ele daqui. Opa, eu acho que eu acabei apertando o sinal de ins aqui. Tá aí, então 48, né? Joia, então tá bom. Joia, eu vou pegar esse valor aqui, que é o valor da área duas linhas, e vou colocar aqui. Bom, não precisa ficar dessa cor mais, né? Então, vamos mudar a cor aí para branco. Acabou ficando um sem mudar a cor, não tem problema, vai mudar agora. Não mudou, por quê? Tem que mudar, meu amigo. Pronto, mudou. Tá aí. Então, 12 vezes esse 1 sobre 108, raiz de 1/3. E agora? Como é que nós vamos saber quanto vale a 3 linhas? Tem que fazer todos aqueles cálculos? Não precisa. Por quê? A gente já concluiu que a proporção que existe para os triângulos serem semelhantes entre o branco e o amarelo é a mesma que existe entre o amarelo e o magenta. Então a razão é a mesma. Ou seja, se o branco é 9 vezes maior que o amarelo é 9 vezes maior que o magenta. Consequentemente, nós percebemos que as áreas, que são esses valores aqui, esse e esse, eles têm um acréscimo de 9 vezes aqui no denominador, porque o resto é constante, ó, é 1 que multiplica raiz de 1/3. Então, nós já podemos dizer que a próxima área será 108 vezes 9, né? Porque vai dividir, né? Então, esse valor aqui vai ser 9 vezes menor, porque vai ficar 1 sobre 108 vezes 9. Então, vai dar 108, que é um número muito menor, né? Vamos multiplicar por 9, dá 972. Então, esse valor aqui é 972. Que bacana. Fácil, fácil, né? Muito fácil. Bom, e aqui? Aqui também. Vamos substituir o A 3 linhas. Vamos copiar aqui e vamos ver qual que vai ser a próxima relação aqui. Vai ser 972, que já está aqui, multiplicado por 9, né? 8.742. 8.748, não é 2. Tá? Então esse é o valor. Cadê 1/3 que estava ali? Sumiu? Vamos copiar ele aqui, não tem problema. Tomou duril, sumiu. Tudo bem, tá ali. 1/3, né? Para não ficar tão empilhado aqui, vamos dar uma afastadinha para cá, vamos puxar essa linha aqui, só para ficar mais elegante. Então, é isso aí, ó. Olha que bacana, né? Mas, etc e tal. Legal, né? Bom, o que nós podemos fazer aqui para ir melhorando mais ainda isso daqui? Eu sei que aqui a gente já pode dividir por 12, né? 12 por 12 aqui. Então, isso aqui vai sumir, isso aqui também vai sumir. Opa, não tudo, né? Só o 12. Só o 12. Então sumiu o 12 dali. Joia. Excelente. Agora aqui. 108. Eu posso dividir 108 por 3. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Só para ver o que vai acontecer. Então eu vou dividir. Tá? Eu vou dividir aqui. Por 3. Em cima e embaixo. Ó, numerador e denominador. Se eu dividir 12 por 3, vai dar quanto? Vai dar 4. E o 108? Quanto que dá o 108 por 3? Vamos ver. Vamos pegar 108. Eu disse 108 e dividir por 3. Dá 36. Bacana, número bonito. 36 é interessante porque 36 é o quadrado de 6, né? 6 ao quadrado dá 36. Mesma coisa aqui, eu posso dividir também por 3. 48 por 3 dá 16. 972, vamos ver. 972 divididos por 3 vai dar 324. É bom porque já diminui, né?
Esses números grandes não são bons de trabalhar. 192 divididos por 3 vai dar 64. Olha que números bonitos que estão aparecendo aqui em cima. Como é que a gente sabe isso? Quando você começa a resolver problemas, uma coisa que você tem que entender é que você tem que começar a ter, vamos dizer assim, uma presença de espírito para cálculo. Só a experiência prática vai levar a isso. Então você tem que praticar muito. Eu vou dividir, então, 8.748 divididos por 3. Vai dar 2.916. 2.916. Legal. Bom, o pior é que eu fiz tudo aqui em cima, eu podia ter... Vou fazer o seguinte, eu tenho a fórmula original, eu vou mover isso aqui para baixo, tá? E vou restituir só para ter um efeito didático mais interessante, eu vou deixar o que estava antes, tá? Eu vou tirar isso daqui, né? Vou mover, então tá. Então aquele, a fórmula que estava anteriormente, dividido por 3 em cima e embaixo, resulta nisso. Muito bom. E agora? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos procurar melhorar mais ainda. Por quê? Porque esse 4 claramente é 2 elevado ao quadrado. 16 é 2 elevado à quarta, né? 64 é 2 elevado à sexta. E assim sucessivamente. Então vamos trocar. Vamos copiar novamente, para não cometer o mesmo erro que eu cometi agora há pouco, né? Eu vou pegar esse 4 aqui e vou substituir por 2, tá? 2 elevado a 2, certo? 2 elevado à segunda, né? A gente fala dessa forma. Eu vou pegar esse 3 provisoriamente e já vou mudar ele para o número 2, tá? Que aqui tem que ser 2, na verdade. 2, tá? 2, né? 4 é 2 elevado à segunda. 16, eu vou tirar o 16 aqui, vou por 2 também, certo? Vamos por 2. 2 elevado à quarta, né? 16 é 2 elevado à quarta. Então vou te pôr esse 2 aqui, vamos mudar para 4. 64, mesma coisa, é 2 elevado à sexta. Então vou pegar isso aqui, vou copiar esse 4 aqui para cá e vou colocar aqui o número 6. Olha que legal, bacana, né? E o denominador? Bom, estou percebendo o seguinte, 36 é 6 vezes 6. Só que 6 é 2 vezes 3. Só que é 2 vezes. Então é 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. O que dá no mesmo que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, na verdade, esse aqui vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Correto? O denominador ali. Joia. Então, vamos afastar um pouquinho para cá. Só para ficar claro. Olha. Então, o 36 virou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eu sei que dá para simplificar aqui, mas vamos com calma. A mesma coisa aqui, 324. Vamos pegar 324 e vamos dividir. Então, 324 divididos por 2 dá 162. Divide por 2 dá 81. Então, foram divididos por duas vezes por 2. Então, é 2 elevado à quarta, né? Eu estou fatorando, tá? 81 é 9 vezes 9. Só que 9 é 3 vezes 3. Então, 81, que é 9 ao quadrado, é o mesmo que 3 elevado à quarta. Correto? Então, na verdade, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 elevado ao quadrado, certo? Vezes 3 elevado à quarta, correto? É exatamente isso. Só que aqui ficou meio grandinho o número, né? Vamos dar um jeitinho de diminuir um pouquinho esse número aqui. O 4 ficou cavalar. Vamos fazer com que ele fique um pouco menor. Está com uma altura... vamos pôr aqui 25, vamos ver. Ficou razoável. Podia até ser um pouco menor ainda. Vamos mudar ainda. Vamos mudar ele para 0,25, vamos por 0,2. Agora ficou bacana. Então, só para ficar mais simpático aqui, né? Olha aí, ficou bonito, né? Então, 324 é o mesmo que 2 elevado ao quadrado, que multiplica 3 elevado à quarta. E 2.916? Então, vamos ver. 2.916 dividido por 2 dá 1.458. Divide por 2... dá 729. Então, novamente deu 4, né? Que é 2 elevado ao quadrado. E 729? Vamos dividir por 3, só para ver. Ó, dividiu uma vez,
2 vezes é 3 elevado à segunda. 81 a gente já sabe que é 3 à quarta, então é 3 à sexta. Consequentemente, isso aqui é 2 elevado ao quadrado, que multiplica 3 elevado à sexta. Vou copiar esse 4 daqui para lá, tá certo? Vai ficar 3 à sexta aqui. Beleza, então vamos mudar aqui. 6, joia. Truco, não, quase. Bom, nós estamos aqui com esse valor, né? Bacana. Ficou bem mais fácil de enxergar o que está acontecendo aqui, né, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses valores aqui, vou começar a colocar algumas coisas em evidência, para simplificar mais ainda a nossa vida. Vou copiar essa fórmula aqui para baixo, vou colocar algumas coisas em evidência. O que nós podemos colocar em evidência? Nós podemos colocar o raiz de 1/3, né? Isso aqui claramente está em evidência, né? Eu posso pôr. Vamos deixar aqui por enquanto. Eu vou considerar só esses que tem o 2 elevado a alguma coisa. Deixa aquele cara ali isolado, porque por enquanto não está fazendo muita diferença. Eu vou pôr o seguinte, eu vou criar um parênteses, tá? Vamos fazer um parênteses aqui. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui para ser mais rápido. Vou pegar esse aqui mesmo, só para copiar, para poder criar o parênteses, tá? Vou gerar um parênteses aqui, parênteses que abre, joia. Então esse parênteses aqui, eu vou colocar ele aqui, tá? Eu sei que não ficou legal, porque eu tenho que puxar esse sinal de mais para fora ali, tá? Não fica esquisito, e jogar esse 2 lá para dentro. Pronto, assim fica legal. Então se eu abrir o parênteses aqui, eu vou ter que fechar ele, logicamente, aqui, certo? Essa soma vai até o infinito, mas por enquanto vamos deixar indicado, né? Porque a gente já tem um padrão de comportamento, tá vendo? 2 elevado ao quadrado, 2 elevado à quarta, embaixo também tem números que estão respeitando uma certa sequência, né? Uma certa formulação, tá certo? Bom, então eu vou pegar e vou colocar o 1/3 para fora, aqui. Vamos deixar o mais limpo para lá, vamos puxar o 2 para cá, tá? Podemos até puxar esse parênteses mais para cá, né? Assim. Vamos jogar esse 1/3 para fora. Se eu jogo esse 1/3 para fora, todos esses aqui também, logicamente, vão ficar para fora. Opa, melhorou bastante, né? Porque é um fator comum, certo? Vai para fora. Beleza. O que mais que dá para pôr em evidência? Dá para pôr 2 elevado à segunda. Se eu colocar 2 elevado à segunda para fora, aqui vai ficar 2 a 2, aqui vai levar 2 a quarta, né? Porque quando você tem divisão ou produto, você conserva a base, ou soma ou diminui os expoentes, não é isso? Para quem não fugiu das aulas de matemática, vão lembrar disso, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar isso aqui, eu vou copiar, para não ficar confuso, não, né? Eu calculo ele, não é difícil, mas acaba que você pode se perder nisso aqui tudo, né? Então eu vou puxar esse 1/3 mais um pouquinho para cá, vou puxar esse mais um pouquinho mais para cá, tá? E o que eu posso pôr aqui em evidência também? Eu posso, por exemplo, colocar esse 2, né? Esse 2 elevado a alguma coisa, eu posso pôr para fora, perfeito? Eu posso pôr ele para fora. Então esse 2 elevado à segunda aqui, vamos tentar, deixa eu ver, tem um quadrado aqui, deixa eu pegar o parênteses que é mais fácil para transformar, né? Então vou pegar esse quadrado aqui, o 2 elevado à segunda. Esse 2 elevado à segunda, eu posso pôr ele aqui para fora, certo? Consequentemente, aqui não vai ser 2 elevado à segunda, aqui vai ser 2 elevado a 0. Eu vou deixar o 0 indicado para vocês terem a associação, né? Porque 2 elevado a 0 é 1, né? Qualquer número elevado a 0, exceto 0, dá 1. 2 elevado à quarta, se eu dividir por 2 à segunda, vai ficar 2 à segunda. Porque 2 à segunda vezes 2 à segunda, conserva a base e soma os expoentes, por isso 2 à quarta. Aqui 2 à sexta, vai ficar 2 à quarta. Tá aí, que bacana, né? Simples, simples. Joia. Eu fiz dessa forma, né? Aqui, inclusive, para ficar mais simples ainda, eu podia jogar esses produtos aqui, ó. Que eu fiz 2 elevado a 0 vezes 1 sobre isso. Eu poderia colocar em cima aqui, né?
tirar dessa posição. Então ficaria o quê? 2, né? Vamos pegar esse 0, vamos jogar ele para cá. Agora ele ficou grande, né? Muito grande. Vamos diminuir o tamanho dele. Vamos por aqui 0,15. Acho que até agora ficou pequeno demais. Não, muito pequeno. Vamos pôr 0,2, 0,25 aqui. Está muito pequeno. 0,15. Vamos aumentar um 2 aqui. Pronto. Agora ficou legal. Ficou bacana, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Para poder tirar esse 2 daqui, ó. Não precisa de ficar ali. Ele pode ficar no numerador, né? Correto? Tira esse 2 daqui. Bom, na verdade eu posso tirar todos esses 2 daqui, né? Vou tirar todo mundo daqui. Por quê? Tirar todo mundo. Porque na verdade, aqui onde tem 1 vai ficar 2 elevado aqui, ó. Vamos copiar aqui para vocês verem como é fácil, ó. Aqui não é 2? Então, no lugar do 0 aqui é 2. Certo? É isso que tem que ficar aqui, né? Tá? Esse 2 aqui eu posso apagar. Aqui vai ser 4, né? Então eu vou copiar isso aqui e vou colocar 2 à quarta. Depois a gente arruma os espaçamentos. Só para não ficar confuso, né? Então já viu. Claro que eu posso mover isso tudo mais para cá, né? Posso mover um pouquinho mais para cá. Posso mover esse aqui mais para cá. Posso mover esse parênteses mais para cá. Bom, tudo bem. Tá faltando sinal de mais ali, né? Pois é. Então vamos copiar para não ficar errado isso aí. Porque aqui tem um somatório, né? Então eu vou colocar aqui um mais. Vou copiar. Isso aqui é mais. Isso aqui é mais infinitamente. Legal. Joia, né? Vamos mover para cá. Joia. Ficou bom, né? Eu coloquei o 2 lá. Tá certo? Também embaixo, ó. O denominador não tem 2 elevado ao quadrado. Então eu também posso pôr para fora. Nossa, que legal. Então quando eu colocar esse 2 elevado ao quadrado no denominador, que é comum em todos, se eu colocar aqui embaixo, 2 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado vai dar 1. Portanto, isso aqui vai sumir. Certo? Vai ficar 1, na verdade. Né? Fica 1. Que fácil, né, gente? Então, na verdade, claro, fica 1 desde que eu tire todos esses 2 elevado a alguma coisa aqui de baixo, né? Certo? Tem que tirar. Porque ele entrou em evidência lá, né? Fácil, fácil. Bom, aqui tem isso, né? Aqui vem um pouquinho mais para cá, para ficar mais estético. Aqui também dá para puxar um pouquinho mais para cá. Ficou bom. Então, vejam que interessante, né? Já coloquei em evidência ali, tá? Mas olha que interessante aqui. 3 ao quadrado também dá para pôr em evidência. Por quê? Porque, na verdade, é 1 sobre 3 elevado ao quadrado que eu posso pôr aqui. Porque se eu colocar isso aqui em evidência, vai ficar 2 elevado a 0 sobre 3 elevado a 0. Aqui, ao invés de 3 elevado a quarta, fica 3 elevado a segunda. Mas que legal! Então, vamos fazer isso já, né? Eu vou copiar esse cara aqui para cá, né? Só para ficar fácil. Em cima, não é 2, né? Aqui é 1, tá claro. Opa, não isso, né, gente? 1, tá? Aqui esse 0 não faz sentido, porque nós só estamos colocando o quê? O 3 ao quadrado aqui. Portanto, aqui vai ficar o quê? Elevado a... Opa, elevado a 0. Deixa eu copiar de cima que fica mais fácil. 3 elevado a 0, né? 3 elevado a 0. Esse é o... Tá aí, 3 elevado a 0. 2 elevado a 0. Aqui baixa 2. Vai baixar sempre para 2 unidades, né, a menos aqui. Aqui também 4, né? E assim por diante. Ó, chegamos num resultado bastante interessante. Mas vejam que interessante que temos aqui, olha. Temos um fator comum entre os fatores comuns, né? Então vamos colocar esse cara em evidência. Quanto mais a gente simplificar, melhor para fazer o programa, né? Nós estamos fazendo uma identificação. O que que acontece? Eu vou pegar esse parênteses aqui, ó. Eu vou copiar ele aqui. Deixa eu ver onde. Teria que ser um pouquinho mais aqui. Vamos ver se eu consigo puxar esse raiz de 3 um pouquinho mais para fora aqui. Ficou legal. E aqui é o seguinte. Então esse raiz aqui vai sair daqui, certo? Isso aqui eu vou poder mover para cá, né?
esse sinal de mais aqui, na verdade eu tenho 1 mais isso aqui, correto? Por quê? Olha lá, aqui eu estou pondo em evidência, bom, aqui não pode ser parênteses, né? Eu estou usando parênteses ali, então pela regra matemática, embora em computação a gente use parênteses, mas aqui seria um colchete, né? Alinhamentos, né? Alinhamentos para mudança de precedência de cálculo, lembram disso? Então veja que interessante, ó, raiz de 1/3 multiplicado por 1 mais 1 sobre 3 ao quadrado, a raiz de 1/3 vai para a evidência, então por isso que fica assim. Olha que interessante essa fórmula, muito simples, não acho? Tá, vamos aproveitar para não ter que escrever tudo de novo. Qual seria o termo genérico aqui depois disso? Qual seria o valor que viria na sequência aqui? Que viria aqui, nessa posição, genericamente. Então vamos colocar provisoriamente isso aqui para a gente brincar. Veja o seguinte, começa com 0. Se eu considero esse aqui o primeiro termo, então seria n menos 1. Porque se é o primeiro é 1, né? E como aqui está dando 0, então eu tenho que tirar 1. Então fica n menos 1. Mas como é dobrado a cada momento, então eu tenho que... Qual que vai ser o termo genérico? Vai ser 2 vezes n menos 1. Tá vendo que interessante e fácil? Esse é o termo genérico. Não consegue entender? Faz as continhas. Bom, deixa eu colocar no denominador, porque eles são idênticos, né? É uma mesma sequência. Na verdade, eu até poderia colocar... eu poderia fazer o seguinte, eu poderia colocar entre parênteses 2/3 e fazer só o expoente 2 vezes n menos 1. Mas eu vou deixar dessa maneira para não começar a tumultuar muito. Veja por quê, olha. 4 aqui, né? Esse aqui é o primeiro termo. Primeiro, 1 tem que dar 0. O 2, ó, 1 tem que dar 0. O 2 tem que dar 2. O 3 tem que dar 4, né? O 4 tem que dar 6. E assim por diante. Então, para dar 0, n tem que ser 1, porque é o primeiro termo. 1 menos 1, 0, vezes 2, 0. Então deu 0. Aqui embaixo também. Para dar 2 aqui, n tem que ser a segunda posição. Segunda posição, n igual a 2. 2 menos 1, 1 vezes 2, 2. Deu 2. Para ser a terceira posição, n igual a 3, tem que dar 4. Então 3 menos 1, 2 vezes 2, 4. Veja como está batendo. O próximo seria o quê? N vai ser a quarta posição. 4 menos 1, 3 vezes 2, 6. Então vai ser 2 elevado a sexta sobre 3 elevado a sexta. Fácil, fácil, né? Mole, mole, não é? Muito bom. Então nós chegamos nessa relação aqui que já pode ser implementado em termos de algoritmo. Vamos fazer o algoritmo disso, para a gente calcular, né? Não é ainda a área exata, mas a gente pode fazer um n muito grande e fazer com que esse valor de S seja muito próximo do valor exato. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Agora que vem o algoritmo. Tá certo? Bom, agora nós vamos fazer o algoritmo, porque nós já temos o padrão de comportamento, que é isso aqui. Nós temos que construir o algoritmo. Quer dizer, esse aqui é um tipo de problema matemático, mas existem N tipos de problemas, né? Então vamos colocar aqui. Início, né? Eu sempre passava para os meus alunos, ó, vou fazer 2 partes, vocês fazem o resto. Eu faço 2/3, eu colocava início e fim e vocês constroem o resto. Quer dizer, eles ficavam loucos da vida porque sempre começa no início e termina no fim. Perguntavam, pô, por onde é que a gente começa, professor? Eu falei, começa pelo início, né? E termina no fim. Você só tem que fazer o meio. O meio que é o problema, né? É o problema. Então vamos lá. Eu tenho que transcrever isso aqui numa forma algorítmica. Eu vou declarar aqui uma variável S. Vejam, eu posso escrever isso aqui também, não precisa escrever nesse formato, isso aqui é chamado Portugal, representação textual num formato, né, de representação algorítmica chamado Portugal. Poderia ser também escrito com texto, linhas, ó, declara uma variável real S, declara uma variável inteira N, imprima uma mensagem na tela, né? Digite, não sei o que, tal. Então eu posso escrever linha por linha, mas é importante que tenha um verbo por oração, tem que ter só o predicado, né? E é importante que seja no imperativo. Faça, leia, imprima, mandando, porque é comando, né? Então eu tenho aqui real S, porque é o valor esse valor logicamente é um valor real, né? Esse S aqui. Eu vou colocar agora a variável n, que eu sei que é do tipo inteiro, porque n é o número de interações que tem aqui, número de interações. Então, i
n aqui, então, portanto, é o valor que eu vou colocar. Eu vou ter que fazer uma somatória, ou melhor, um somatório. Eu vou ter que fazer um somatório aqui, desde a parcela primeira até a última parcela, né, de 2 em 2. Então eu vou colocar aqui uma variável para contar, variável i, certo? São duas variáveis ali. Deixa eu tirar esse fim aqui, por enquanto não tem necessidade dele. Depois a gente coloca. Felizmente a gente vai terminar ali no fim, não tem problema. Então é o seguinte, eu vou colocar uma mensagem para o usuário: digite o número de seu candidato. Ah, não é eleição, né? 13 ou 22? Não, vamos colocar aqui diferente. Digite a quantidade de níveis que tem que calcular. Quanto mais níveis, mais preciso, né, vai ficar o resultado. Bom, aqui eu vou colocar um comando chamado leia e vou pedir para entrar com o valor de n. Tá certo? N. Então, valor de n. Então, n pode ser 1, pode ser... n é um valor, assim, se o n for 1, primeira parcela aqui, se n for 2, se for 3 e assim por diante. Então, digitar o valor de n. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar o valor de s. Olha, inicializar com o operador ou comando de atribuição. Não confundo esse sinal aqui com o sinal de igual, que em computação, esse igual significa o seguinte, significa a pergunta, x é igual a y? Tá certo? No algoritmo, significa isso. Isso aqui é verdadeiro ou falso? O x pode ou não ser igual. O sinal de atribuição tem um significado de jogar um valor 0 numa caixa da memória, em uma área de memória, que representa a variável s. Depositar o valor 0 lá dentro, ou seja, atribuir. É chamado de comando ou operador, em algumas linguagens é também um operador. Bom, agora eu vou ter que fazer uma soma, né? Aí tem que fazer essa soma aqui. Então, para variável i, certo? Desde o valor, deixa eu colocar assim que fica mais bonito, né? Desde o valor 0 até qual valor? Até o valor de 2n menos 1, até 2, o asterisco representa produto, n menos 1, tá? O passo não é de 1 em 1, porque daí eu não precisaria colocar, se fosse assim eu não precisaria colocar, poderia colocar direto, faça. Mas como o passo é 2, eu tenho que explicitar, porque o passo é 2, ó, de 0 vai para 2, de 2 vai para 4 e assim por diante. Cuidado com isso aqui, né? Então vocês estão vendo aqui, o algoritmo é isso, tá? O algoritmo não vai no computador, o algoritmo não é uma linguagem, o algoritmo é uma coisa abstrata, faz parte da documentação, é só um guia para a implementação. E o que é o algoritmo? É a descrição desse padrão de comportamento aqui. Nós estamos descrevendo. Então o que vai acontecer? Eu vou dizer que o S recebe o quê? O próprio valor S, ou seja, ó, veja, imagine que eu fizesse isso. Não é, mas vamos imaginar. Isso aqui em algoritmo é perfeitamente válido. Não é a mesma coisa que S é igual a S mais 1. Claro que S não é igual a S mais 1. É diferente. Por isso que esse sinal não é o sinal de identidade, e sim o sinal de atribuição. Aí nós vamos ter que representar tudo isso aqui. Como é que nós vamos representar isso? Primeiro, raiz quadrada. Então, alguns colocam como raiz, outros colocam como SQRT, tanto faz. Eu vou colocar aqui, poderia até fazer aqui, SQRT. Por quê? Porque vem, é uma função para tirar a raiz, square root, né? Raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 1/3. São convenções, tá certo? Que multiplica, né? O que? Não tem colchetes, é parênteses mesmo. Então, aqui, ó, que multiplica, 1/3 que multiplica raiz quadrada de 1/3, que multiplica, abre colchete, no algoritmo é parênteses mesmo, 1 mais o que? Mais 1 divididos por 3 elevado ao quadrado. Então 3 circunflexo 2. Vejam que interessante, né? Estou fazendo isso. Eu poderia até deixar sem parênteses aqui, não tem problema nenhum, tá? Posso até deixar sem. Se quiser deixar, tudo bem, não tem problema. Isso tudo vezes, porque pela precedência ele vai calcular primeiro 3 elevado ao quadrado, vai fazer a divisão para depois multiplicar, certo?
para ficar mais claro que você quer primeiro que ele faça a divisão, você pode pôr os parênteses, para ficar mais claro que você quer essa divisão, né? Não ficar confuso na hora de ler, tá certo? Então você quer a primeira divisão para depois multiplicar por isso aqui. O que vem depois? Vem simplesmente o valor, né? 2 elevado a i, elevado a i, sobre 3 elevado a i. Tá? Então, é exatamente isso, ó, 2 elevado a 0, quando i for 0, então vai ficar 2 elevado a 0 sobre 3 elevado a 0. O próximo valor de i não vai ser 1 não, vai ser 2, porque de 0 vai para 2, porque o passo é de 2 em 2. Então, o próximo valor de i vai ser 2, então vai ser 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, sobre 3 ao quadrado também, que é o valor de i. O próximo valor vai ser 4, porque é passo 2, então vai ser 3 elevado a 4, 2 elevado a quarta sobre 3 elevado a quarta, e assim sucessivamente. Bom, fechamos esse parênteses, tem um parênteses aberto aqui, não tem? Então vamos fechar aqui também. Joia. Aqui, esse parênteses fechou aqui, esse aqui abriu 2, fechou 1, ficou um aberto. Abriu 2, tá faltando fechar 1, né? Abriu 1, fechou, não, tá aberto, abriu 2, não, tá certinho, é isso mesmo. Porque esse fechou aqui, então esse ficou aberto, abriu mais 1, fecha 2, tá certinho, é isso mesmo. Bom, aí você chega aqui e fim para. Joia. Uma vez que você tenha feito isso, você vai imprimir a resposta. O valor da área S é 2 pontos. Aí você vai mostrar o valor da variável S. Reparem que o que está entre aspas é chamado de string em computação. Isso aqui é uma string, é uma mensagem para o usuário. Quando o S está fora das aspas, não é uma mensagem, é o valor da variável S. Perfeito? Eu creio que esteja certo, né? Deixa eu ver aqui. Raiz quadrada de 1/3, 1 mais esse valor que multiplica todo esse somatório que na verdade é representado por esse valor aqui, né? Cada vez ele vai representar um valor da soma ali, né? Só que ele não pode somar todas as vezes o mesmo montante, né? Então, essa parcela que está sendo somada aqui, todo esse parâmetro que está sendo aqui, ele tem que ser feito depois de feita a somatória. Então, isso aqui, na verdade, vai ter que vir depois aqui. Eu fiz ali para acompanhar o que nós estamos explicando aqui, mas eu já vou explicar por que não pode ser assim. Então, isso daqui, na verdade, tem que vir aqui multiplicando S, tá? Então, e aqui fica só esse acúmulo para S, né? Então, podemos fazer dessa forma, né? Então, o S vai acumular o somatório primeiro, que é esse somatório aqui, né? Esse aqui, né? Esse somatório aqui. Ele vai acumular tudo em S. Depois que ele tiver o somatório, ele vai multiplicar por 1 sobre 3 ao quadrado, para depois somar. Eu ainda tenho que ver se não está correto aqui, porque eu acho que tem alguma coisa aqui que não está certo. Não, deixa eu ver. Ele está certinho aqui. Depois que ele fizer isso, ele vai multiplicar tudo isso por esse valor, né? De 1/3. Não, aqui não tem esse produto. Aqui vai ser raiz de 1/3 que multiplica isso, né? 1 mais isso aqui, vezes o valor de S, fecha parênteses. Agora tá certo. Veja que interessante. Olha, cuidado que às vezes isso pode confundir. O que eu tive que fazer? Eu tive que desmembrar. Primeiro eu tive que calcular a soma, tá? Vamos fazer aqui para ficar mais claro para vocês entenderem, tá? O que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Eu peguei isso aqui, tá? E fiz um primeiro valor de S, tá? O primeiro valor de S. Vou tentar limpar aqui para ficar mais fácil de entender. Ótimo. Então, joia. O primeiro valor de S vai ser o quê? Vai ser o somatório. Vai ser simplesmente isso aqui. Bom,
Se esse aqui é o primeiro valor de S, então eu não vou ter essa parcela toda aqui, correto? O que eu vou ter no lugar disso aqui? No lugar de tudo isso aqui, o que eu vou ter? Né? Eu não preciso nem desse parênteses mais, né? Não preciso mais. Eu vou ter simplesmente o próprio S, tá? O S que multiplica aquilo ali, tá? Então deixa eu apagar isso aqui para não ficar confundindo, senão já viu, né? Então vai ser multiplicado ali, ó. Né? Então aqui na verdade vai ser um sinal de atribuição, né? Se for levar para o nível do algoritmo, isso aqui significa o quê? Atribuição. Opa! Vai ser isso aqui, ó, tá? S recebe esse valor multiplicado por 1 mais 1 sobre 3 ao quadrado de S. Então foi isso aqui que foi implementado aqui, ó, tá vendo? Ó, esse valor aqui é isso, multiplicado por, abre parênteses, abre colchete aqui, 1 mais essa parcela, esse fator que é 1 sobre 3 ao quadrado, tá aqui, 1 sobre 3 ao quadrado, que multiplica o S. Fecha parênteses, que é esse parênteses aqui. Pronto. Isso tende a dar o resultado que nós queremos, né? É isso. Agora nós vamos partir para a linguagem, pegar esse algoritmo que está aqui e implementar ele numa linguagem de programação, certo? Então veja o seguinte, eu coloquei um comentário aqui embaixo para ficar mais visível, né? Ficar maior. Esse comentário tem o link onde tem um compilador, né? Simulador é um emulador, né, de compilador, não é exatamente um compilador, porque ele está sendo executado em tempo, vamos dizer assim, na internet, então ele está emulando, né, um compilador. Mas por que eu faço assim? Para que você possa testar aí, aí você pode usar essa linguagem pela internet. Existe essa linguagem C, né? Então C compiler, né? Nós temos vários outros compiladores, tem o C++, que aqui está inclusive citando, ó, C++, tem o C#, né, que se escreve assim, C# é outra linguagem, tem o Pascal, né, tem, o que mais que temos aí? Temos o PHP, temos Java, né, temos Python, tudo são linguagens, Visual Basic, etc, etc, etc. Eu estou usando aqui a linguagem C, linguagem C. Bom, real em C não existe. Como assim não existe? Não existe. O que existe é um pseudo-real chamado double ou float, depende da precisão que você quer. Por que não existe real? Porque nenhuma variável em computador pode armazenar infinitos dígitos, e um número real pode ter infinitas casas, como é o caso do pi. Eu não posso armazenar o pi com infinitas casas, por isso que não é chamado de real, é chamado de double ou float, quer dizer, um número aproximadamente ou pseudo-real, tá? Vou colocar aqui int, porque nós temos duas variáveis ali, né? Então, int inteiro, isso são coisas da linguagem, tá? Então, aqui eu tenho uma função main que representa início e fim, tá aqui a abertura e fechamento, né? Eu vou colocar aqui, não aqui, aqui na linguagem, eu vou emitir uma mensagem para a pessoa. Printf é função de impressão, print, imprimir, f de function, função, digite a quantidade de níveis. Eu não vou acentuar, porque de repente começa a aparecer uns caracteres esquisitos na hora de executar, tá? Vou deixar sem acento, mas vocês entendem. Opa, leia não, né? Não tem. Tem que usar a função de entrada, que é scanf. Eu vou usar uma formatação, olha só. Veja como não é igual exatamente. Opa, não é double. Double não é inteiro. Então é um decimal. Eu uso um formatador de entrada para a função scanf, porque a linguagem C trabalha assim. Se fosse C++, eu poderia usar o cin para receber dados e o cout para sair dados, porque cout significa console output e cin significa console input. Console é o meio de entrada e saída, teclado, tela, etc. Bom, eu vou colocar aqui o endereço da variável n, porque eu tenho que passar o endereço, porque senão a função não localiza a variável para colocar o valor dentro dela. Vejam que é diferente, né, do que você tem aqui. Então, por isso que tem que ter o algoritmo para te guiar, né? O algoritmo é para te guiar.
S, cuidado que não é aqui, o valor, a variável S tem que ser maiúsculo em C. Se você declara ela maiúscula, você tem que usar ela maiúscula. Se eu fizesse aqui minúsculo, colocasse assim, por exemplo, eu teria que obrigatoriamente usar minúsculo, porque ele trata como se fossem duas variáveis diferentes. Então eu vou deixar aqui maiúsculo, tá? Aqui ele tem um intelligence ali, né, para ajudar você a localizar comandos. Então aqui 0. Opa, mas você não disse que o igual não é igual na computação, a atribuição? É que na linguagem C, esse sinal aqui significa operador de atribuição. Já o sinal de igual, quando eu quero, por exemplo, comparar o x com y, fazer a pergunta, x é igual a y, então é isso aqui, ó, x duplo igual y. É curioso, mas isso é notação. Esse é o sinal de igual na linguagem C, devido à frequência de uso ser menor, e o sinal de atribuição é um só sinal de igual, só para facilitar quem implementa. Eu digo sempre, e o diferente então nem se fala, é mais diferente ainda. Então, eu digo sempre que o sinal de igual não é igual, o atribuição é o igual, e o diferente é mais diferente ainda, tá? Então, se não entendeu, também não importa, isso não vem ao caso. Bom, vamos lá. For, vou contar, for é a estrutura de repetição, equivalente ao para, vou contar desde o valor 0 e menor ou igual a duas vezes n menos 1, tá? E recebe i mais 2, não é? Passo 2? Aqui, ó, passo 2. Então, i recebe i mais 2. Em linguagem C, tá? Até vou fazer, isso aqui é comentário, o que eu estou colocando aqui não vale, tá? Ó, i recebe i mais 2, pode ver até que fica ali um itálico, numa cor única, para dizer que não tem, isso aqui não vai ser executado, é só para comentar, né, fazer documentação. E é equivalente, tá, ao que? A i mais igual a 2. Então, tanto faz escrever isso ou isso em C, é a mesma coisa, só que essa forma é mais compacta, então eu vou preferir ela, economiza. Inclusive a compilação fica mais eficiente. Não é o caso aqui, porque esse aqui é um interpretador, na verdade, não é uma linguagem C propriamente, né? Ela é emulada. Então eu fiz aqui a estrutura, vou abrir e fechar as chaves aqui. Deixa eu colocar no mesmo nível aqui para não ficar confuso, tá? Então isso aqui, o que está dentro das chaves é o chamado bloco de código. É isso aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer S que recebe S mais o quê? Como não tem operador circunflexo na linguagem C, eu tenho que usar uma função que faz a potência. Então 2i. Então isso significa pol 2,i significa potência de 2 elevado a i, divididos por potência de 3, eu coloco 3.0 para que garantir que a passagem de argumento seja do tipo double. Veja como não é igual exatamente o que acontece no algoritmo, tá certo, pessoal? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas chaves, por quê? Porque o bloco de código, que é representado pelas chaves, só tem sentido você usar essas chaves, quando você tem mais de uma linha de código dentro do loop, dentro dessa estrutura de repetição. Como eu só tenho essa linha, então basta colocar a linha, não precisa abrir e fechar chaves, tá certo? É automático ali. Agora, o S vai receber o quê? Bom, para usar tanto a função pol como a função sqrt, que vem na sequência ali de 1 divididos por 1.0 divididos por 3.0, tá? Eu vou só deixar por enquanto assim, vezes, depois etc. Mas essa função pol e essa função sqrt, eu preciso de uma biblioteca matemática. Se eu não incluir, ele não vai conseguir calcular. Então, lembram lá quando as Forças Armadas falaram que não foi entregue as bibliotecas de vínculo, né? Eles não tinham acesso nem ao código, nem às bibliotecas. Então, essa biblioteca math.h é uma biblioteca matemática que tem as funções que me permitem calcular aqui. Então, em princípio, eu estou usando esse interpretador na esperança de que ele funcione como um compilador de verdade da linguagem C. Então eu vou copiar exatamente como está ali. Opa!
2.0 divididos por pol de 3.0 2.0, a potência, fecha. Então, essa parte que eu fiz aqui equivale a isso aqui, certo? Tudo isso vezes S, tá? E ponto e vírgula no final. Então eu atualizei a variável S e vou colocar aqui um printf para mostrar que o valor da área S é, vamos colocar dessa maneira para mostrar, né, vírgula S. Bom, opa, só que eu tenho que pôr o formatador de saída, assim como tem o formatador de entrada aqui para a variável n, que é o decimal, assim eu tenho que fazer um long float, que é o mesmo que double, para S, para ele poder mostrar nessa posição aqui da mensagem, o que está entre aspas aqui é o que vai na tela, o que aparece na tela, chamado de string. E o que está fora é a variável, tá? Ou expressões matemáticas, de cálculo, etc. Bom, a princípio é isso, deve funcionar, creio. Vamos executar para ver. Se tiver algum erro, ele vai mostrar. A princípio não tem erros. Vamos colocar o valor 0. Deu 0.57773, tá? Joia, muito bom. Vamos finalizar aqui. Stop, né? Eu quero parar. Por que não está parando? O que está pegando aqui agora? Vou executar de novo. Tudo bem. Vamos pôr agora um valor 4. Ó, deu 0,68815. Beleza, tá funcionando. Vamos executar de novo. Vamos pôr um valor aí de 100 níveis. Olha só a rapidez que ele calcula, ó. 0,6928, etc, etc, etc. Então ele está fazendo os cálculos, né? E está calculando e está apurando o resultado para nós. Eu vou mostrar aqui nesse programa que essa figura aqui eu posso pedir a área dela. Vamos ver qual que é a área dela. A área desse objeto é de, olha lá, 06908. Coincide, né, com o que nós acabamos de calcular aqui. Ó, 0,9. Claro que não fica exatamente igual, porque a gente está fazendo com valores diferentes, né, níveis diferentes, então tem umas pequenas variações. Mas até a segunda casa tá igual. Isso aqui é linguagem de programação e execução. Aqui embaixo está a execução, você não enxerga isso aqui. Aliás, não é isso que você enxerga em linguagem de programação. Eu vou até mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui o que é o WinDialog. Deixa eu ver aqui se eu carrego alguma coisa aqui que tenha código de máquina aqui, para vocês entenderem que a coisa não é tão direta assim quanto parece. Open Executable. Eu vou pegar qualquer programa aqui, um T-List. Esse aqui é um código. Isso aqui é um programa executável, um aplicativo no celular, ou um programa instalado no Windows, em qualquer sistema no Linux, e assim por diante. Eu vou abrir aqui, vamos ver se ele abre, né? Acho que abriu. Ele abriu. Tá aqui, ó. Olha que legal isso. Estão vendo que bacana? É assim, então, aqui estão os registradores. Olha que legal, olha. Estão vendo os códigos aqui? Isso aqui, ó, A7, hexadecimal. Porque hexadecimal conta de 0 até F. Hexa 6, decimal 10, 10 mais 6, 16. 16 símbolos ao invés de 10. Nós temos 10 dedos, exceto Lula, né? Nós contamos de 0 até 9 e aí começa a repetir os algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vem 1, 0, que é o 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Em hexadecimal você não conta assim, você conta 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20. Então você conta de 16 em 16. Por quê? Porque 16 é potência perfeita de 2. 2 elevado a quarta é 16. E por que 2? Porque 2 é a base binária, zeros e uns.
Então eu poderia transcrever isso aqui. Isso é código de máquina. Já está no nível de execução. É esse código aqui, ó, que o compiler, né, vai transformar isso aqui em uma brincadeira parecida com isso aqui, né, que você não entende o que está sendo feito aqui exatamente, tá? Você não consegue entender, não é claro, tá? Isso é chamado compilado. Isso aqui é chamado código-fonte. Isso aqui é chamado algoritmo. Ficou claro agora para vocês? Certo? Bom, vamos fazer mais uma coisinha aqui, mas eu vou parar esse trecho da aula ainda. Bom, nós paramos aqui, né? Será que dá para melhorar mais ainda isso? Eu estou vendo que tem um somatório aqui, dentro dos parênteses. Eu vou puxar esse somatório para fora aqui, certo? Eu vou copiar isso aqui também, aqui. Provisoriamente, eu vou chamar isso aqui de S, como eu fiz agora há pouco. Então, o somatório dessa sequência. Vamos esquecer o resto. Se eu conseguir substituir isso por um valor, vai ficar muito mais fácil calcular tudo isso, né? Então, olhando para isso, o que a gente observa? Se 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1, sobre 1 dá 1. 2 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado é o mesmo que 4 nonos. 2 elevado à quarta é 16. 3 elevado à quarta é 81. 16 sobre 81. 16 em relação a 4 é 4 vezes mais. 81 em relação a 9 é 9 vezes mais. Então nós temos aqui uma relação que desse para esse nós multiplicamos o numerador por 4 e o denominador por 9. E daqui para cá é a mesma coisa. Portanto, existe o que a gente chama, tecnicamente em matemática, de uma razão, certo? A razão, eu vou colocar aqui, que é chamado de razão, tá? Razão. Essa razão que, no nosso caso aqui, ela vale 4 nonos. Perfeito? Vale 4 nonos. Até vou diminuir um pouco o tamanho disso, que está muito grande. Vamos colocar aqui 4. Melhorou, né? Então, essa razão aqui, a gente pode dizer que essa razão, né, que é igual a 4 sobre 9. Joia. Então, nós já sabemos que nessa sequência somada aqui, nós temos uma razão de 4 nonos. Então, na verdade, isso é uma PG de razão 4 nonos. E como a razão é menor que 1, essa razão permite que se obtenha uma fórmula, né, para fazer o somatório dos termos da nossa PG. Para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar isso aqui, eu vou copiar aqui embaixo, tá? E vou fazer assim: o somatório da PG é igual ao quê? É igual o A1 mais. Bom, eu estou fazendo assim pelo seguinte, que eu vou copiar novamente isso aqui para colocar os índices embaixo para não ficar confundindo, tá? Então eu vou até diminuir o tamanho um pouquinho desse cara aqui para 0,25, joia. E vou mover ele aqui, ó. Então vai ser o A1, né? Correto? Até, digo mais. Vamos copiar e vamos isolar o A para não ficar também ruim de fazer esse cálculo aqui. É uma coisa bem chata. Fazer assim, quer ver? Então, eu vou trocar aqui dentro dessa frase, eu vou colocar esse A aqui assim. Aí fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque eu posso copiar isso aqui agora aqui, ó. É A1 mais quem? A2, certo? Mais quem? Mais A3. Então eu posso pegar aqui, né? Mais o A3, mais o A4,
até mais o AN, tá certo? Eu vou fazer dessa forma, porque eu já vou colocar o mais aqui, e vou colocar o mais aqui, etc, até o AN, tá? Só que eu tenho que mudar os termos aqui, o A3, o A4, o A5, até o AN. Ótimo! Então esses são os termos, eu tenho que somar isso aqui. Agora, o curioso é o seguinte, vocês viram que aqui, sendo o primeiro termo, o segundo termo é em função do primeiro, porque pegando o primeiro e multiplicando por quê, que é a razão, você consegue o segundo. Pegando o segundo multiplicando por quê, você consegue o terceiro. Pegando o terceiro multiplicando por quê, você consegue o quarto, e assim por diante. Então, nós podemos tentar deduzir a partir disso aqui, né, uma fórmula, tá? Mas antes eu vou copiar essa expressão aqui embaixo e eu vou multiplicar essa primeira aqui pela razão que. Eu vou multiplicar toda a expressão pela razão que, certo? Então toda essa expressão será multiplicada pela razão que. Já vamos entender por quê, tá? Então, acho que é até bom colocar um espaçozinho a mais aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um espaço a mais. Depois do mais eu vou colocar aqui um espaço a mais, aqui um espaço a mais, um espaço a mais, um espaço a mais. E essas variáveis aqui, todas eu vou mover um pouquinho para cá, tá? Inclusive isso aqui também, vamos mover um pouquinho para cá. Vamos mover todo mundo para ter espaço de colocar, né, todo o povo aqui de boa, né? Vamos lá. Aqui, mais esse cara aqui, e assim por diante. Se eu estou multiplicando por quê, então vamos deixar o porquê aqui agora. Vamos colocar pontinho Q, né? Pontinho Q é o produto. Então eu estou multiplicando o A1 pelo Q, não é isso? Vamos copiar. Estou multiplicando o A1 pelo Q, estou multiplicando o A2 pelo Q, estou multiplicando o A3 pelo Q, estou multiplicando o A4 pelo Q, até o AN multiplicado pelo Q. Acabei de multiplicar todo mundo por Q. Isso. Agora eu vou pegar a segunda, né? Até eu posso, para ficar mais fácil, né? Eu vou trocar aqui por S. Vou chamar de S, tá? E vou apagar tudo isso aqui, tá? Vou deixar assim para ficar melhor, tá? Vou deixar assim. Olha aí, S. Embaixo também, vou chamar só de S, tá? Só de S. Então, vou colocar aqui. Tá todo mundo chamado de S. Legal. E eu vou multiplicar a segunda agora por menos 1. Vamos perguntar por quê? Vamos ver por quê. Então, se eu multiplicar aqui, esqueci aqui também, né? Se eu estou multiplicando por quê, por favor, né? Eu tenho que copiar isso aqui também, tem que pôr para cá também. Então fica, a bem da verdade, eu teria que puxar o S para cá, empurrar ele para cá o mais, né? Vamos puxar aqui assim. Ah, meu senhor, vamos ver aqui. Puxa para cá, empurra esse para lá e pega o pontinho Q e move ele aqui. Eu vou deixar assim para ficar S vezes Q, né? Ó, ficou bonito, tá? É isso aí mesmo. E aqui embaixo todo mundo vai mudar de sinal, né? Claro, o S vai ficar menos S, menos A1, não é isso? Menos A1, aqui menos A2, aqui menos A3, aqui menos A4, não é isso? Vou puxar um pouquinho mais para cá aqui, menos A1, menos A2, menos A3, menos A4, menos até o infinito, tá? Menos quem? Menos AN, tá? Vamos ver aqui até o último termo, que é AN. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso somar membro a membro isso aqui e ver o que vai dar. Então, vamos somar aqui só para ver o que vai dar. Vou passar uma linha aqui, tá? E vamos fazer uma somatória aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Bom, aqui embaixo eu vou ter
ter o S vezes Q menos S. Certo? É igual ao quê? SQ menos S. Ó. SQ menos S. Primeiro membro. Segundo membro. Olha que interessante isso aqui. Eu não tenho como eliminar o A1, porque não tem correspondente lá em cima. Mas se vocês pararem para prestar atenção aqui, A1 vezes Q é igual a 2. A2 vezes Q é igual a 3. A3 vezes Q é igual a 4. A4 vezes Q é igual a 5. AN vezes Q é igual a N mais 1. Tá? É o índice AN mais 1. Então, né, eu poderia até subir isso aqui, para ficar mais claro ainda, e fazer o seguinte. Copiar e trocar tudo para ficar bem visível o que nós estamos falando. Tá? Então, esse aqui não muda. Aqui é 2. Aqui é 3. Porque esses Qs aqui somem todos, né? Vamos tirar eles todos. Aqui é 4. Então, esse Q multiplicou o A3, virou A4, né? Aqui multiplicou o A4, ficou A5. E isso vai até o último aqui, que é o AN multiplicado por Q, que é o termo que vem na sequência. AN mais 1. Olha que legal. Então veja o seguinte. Como ficou todo mundo negativo, né? Então não tem esse A1 aqui. Na verdade, tem, desculpe, aqui em cima, né? Não tem o A1, correto? Então aqui embaixo vai até o menos AN. E aqui começa com A1. Então, na verdade, o que vai acontecer? Na verdade, nós vamos ter o seguinte. Na verdade, nós vamos ter o termo A1, tá? Que eu vou colocar aqui. Deixa eu mover ele um pouquinho para cá. Com sinal negativo, claro. Então, sinal negativo, né? Ele fica aqui, menos A1, tá? E os outros termos que estão aqui, ó. Todos esses termos aqui. Eu substituí essa daqui, né? Essa daqui foi substituída por essa. Só pelos produtos que nós fizemos, né? Então o que interessa são essas duas agora. Essa e essa. A2 está aqui, ó. A2 menos A2 corta. Então esse cara corta com esse aqui, né? Ó. A3 corta com... Opa! Eu disse que A2, né? A2 corta com A2. A3 corta com A3. A4 corta com A4. Até... Bom, o A5, claro, vai cortar com quem está aqui depois, né? Até o AN, que vem antes aqui desse, né? O AN aqui vai cortar com esse cara aqui. Vai sobrar só esse AN, né? Aqui. E é positivo, tá certo? Porque não tem correspondente negativo dele. Então é positivo AN, positivo operante, né? AN mais 1. Então, o que sobrou? Sobrou isso aqui. Olha que interessante. Sobrou isso. Agora, eu posso pôr em evidência, né, o S, correto? Então, vamos fazer isso agora. Isso é para quem não lembra da fórmula, né, de somatória de PG, tá? Então, pus em evidência. Olha que legal, né? O S pode ficar em evidência, fica aqui menos 1. Bom, posso passar dividindo o Q menos 1. Então vamos passar, vamos fazer isso agora. Vamos pegar esse cara aqui, vamos copiar aqui embaixo, tá? Eu vou tirar esse Q menos 1 daqui, tá? Só para ficar mais bonito. Vou fazer isso aqui, vou puxar uma linha aqui, tá? Vou mudar a cor dela. E vou dividir quem? Dividir todo mundo aqui por Q menos 1. Claro, vou tirar o S daqui, logicamente, né? Tirar o S, tirar o Q menos 1. Então fica isso aqui, ó. Fica só isso aqui. Essa é a divisão, tá? Bom, agora tem o seguinte. Essa aqui é a somatória dos termos de uma PG finito, com finitos termos. Acontece que esse termo aqui, o numerador cresce muito mais lentamente que o denominador. O denominador cresce muito rápido. Com isso faz com que o denominador tenda a um valor infinitamente maior em relação ao numerador, que leva essa parcela a ser zero. Se o AN mais 1 é zero,
Consequentemente, esse termo aqui, no limite, não existe. Então vai ficar só menos A1 sobre Q menos 1. Para não ficar feio, a gente inverte o sinal, tá? Então a gente multiplica, é como se multiplicasse em cima e embaixo por menos 1, né? Então ao invés de ficar Q menos 1, vai ficar 1 menos Q. Olha que moleza. Ah, gente, maiúsculo não, né? Por favor. Então, 1 menos Q. Essa é a fórmula. Aí você olha para isso aqui, tá? Eu vou colocar toda essa nossa dedução de lado aqui. Isso não interessa agora. O que importa para nós é que chegamos na fórmula. Para quem não lembra, está aí a dedução da fórmula de termos infinitos com razão menor que 1. Eu tenho A1, que é esse termo aqui, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir ele aqui, né? Então vamos dizer aqui, vamos pegar aqui esse cara, né? Vamos pegar aqui, vamos pegar inclusive a barrinha também, devia ter copiado junto, mas enfim. Eu vou pegar o primeiro termo, que é esse cara aqui, né? Vou colocar aqui em cima, tá? Vamos mover um pouquinho para baixo para não ficar encavalando ali, né? Vamos diminuir aqui, tá? E 1 menos Q, quem que é Q? 4 nonos, né? Então eu vou pegar aqui esse nosso amigo aqui e vou colocar aqui, não, assim não, assim. Então é 4 nonos, tá? Vamos colocar na forma de fração que fica mais bonito, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Q daqui, tá? Vou copiar temporariamente isso, isso e isso. Eu vou copiar aqui embaixo, sei que tem que trocar, calma. Aqui na verdade não é 2, aqui é 4, aqui na verdade é 9, porque a razão é 4 nonos, certo? Então, o que nós temos aqui? O denominador aqui é esse aqui, ó, tá? E o numerador, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, isso aqui na verdade é 1. Então, para que fazer isso, né? Vamos pegar esse cara aqui, vamos copiar ele aqui em cima, ó. É 1, simplesmente 1. Né? Número elevado a 0, diferente de 0, é 1. Olha que show, né? E o que acontece então? Ótimo. 1 menos 4 nonos é o mesmo que 9 sobre 9, é o 9 nonos, menos 4 nonos, que vai dar 5 nonos. Então, vamos continuar isso aqui. Vamos copiar aqui do lado, certo? Vamos copiar aqui do lado. Eu vou tirar o S daqui. Não precisa, né? Então, o que foi? 9 nonos menos 4 nonos, tirando o mínimo, né? Fica 5 nonos. Claro que não é menos, porque eu já diminuí, correto? Então, fica 1 sobre 5 nonos, que é o mesmo que dividir por uma fração, é o mesmo que multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, tá certo? Então, na verdade, fica 9 quintos, tá? Então esse aqui é o valor do somatório. Olha que legal. Então o nosso somatório de toda essa expressão é 9 quintos. Então eu posso pegar esse resultado aqui, copiar aqui embaixo e substituir tudo isso aqui até o infinito, hein, pessoal? Até o infinito. Tudo isso aqui é igual a simplesmente 9 quintos, tá? Maravilha, né? Tudo igual a 9 quintos. Muito bom. E nós podemos operar isso tudo. Como? Bom, se 3 elevado ao quadrado é 9, e se eu pegar isso aqui e multiplicar por 9 quintos, 9 por 9 vai simplificar. Então aqui vai ficar 1, porque eu vou simplificar esse cara com esse aqui. Então vai ficar 1 quinto. Então, vamos pegar, vamos tirar esse quadro daqui. Vamos pegar essa expressão aqui, DC, né? E vamos colocar aqui então a realidade dos fatos, que é 1 quinto, tá? Não existe mais essa parte, certo? Resolvemos o parênteses. Olha que legal, 1 mais 1 quinto. Vamos fazer o cálculo aqui embaixo então. Quanto que é 1 mais 1 quinto? Então, tirando o mínimo é 5, né? 5 por 1 é 5. 5 por 1 é 5, né? Vezes 1 dá 5. Então, 5 quintos
mais um quinto vai dar 6, né? E obviamente isso aqui não existe. Então vai ficar 6 quintos. Correto? Não é isso? É 5 sobre 5. 5 mais 1, 6 sobre 5. 6 quintos. Ótimo. Muito bom. Vamos ver se dá para melhorar mais ainda. Então, o que acontece com isso aqui? Olhando para esse 6 aqui, né? Olhando para esse 6, eu até poderia colocar ele dentro do radical, certo? Posso pôr ele dentro do radical. O 6 vale quanto? O 6 é 2 vezes 3, certo? 2 vezes 3. Então, até para ficar mais elegante, vamos inverter isso para tirar esses colchetes daqui, que isso aqui não precisa mais, né? A gente já tem, vamos fazer assim, vamos deletar esses caras aqui, para ficar mais fácil de operar isso. Então, nós temos essa situação aqui. Olha que show! Eu pego esse 3, para eu colocar aqui dentro, ele vai ficar 3 ao quadrado, concordo? Mas eu vou fazer por partes. Vamos usar o princípio do Jack e o estripador. Vamos por partes. Então eu tenho que fazer aqui 3 elevado ao quadrado, certo? Porque o que? Eu tirei o 3 daqui e joguei ele para dentro do radical. Ótimo, que legal. 3 ao quadrado sobre 3 simplifica. Então, esse 3 some, esse quadrado some, correto? Fica só raiz de 3. Olha que legal, né? Então vamos subir um pouquinho esse desenho do radical, né? Vamos diminuir aqui. E você tem a conclusão de que o somatório de toda aquela estrela até o infinito é isso aqui. É 2 quintos de raiz de 3. Vamos fazer um cálculo só para ver quanto que dá isso, tá? Vamos fazer aqui. Então, 3 raiz quadrada dá esse valor, multiplica por 2, dá esse valor e divide por 5. Olha só, 0,6928. Lembra que tinha dado esse valor? Então, o somatório até o infinito dessa figura aqui dá esse resultado. Tá? Então, o resultado aqui, se vocês quiserem, né, só para ficar mais elegante, deixa eu fechar esse... deixa eu fechar aqui. Para ficar mais elegante, eu posso, né, pegar então aquele resultado que eu obtive aqui embaixo, né, que foi isso aqui, correto? E copiar lá em cima. Aqui é o resultado, tá? Então, já não tem mais o ponto de interrogação. Acabamos de resolver o problema, tá? Sabemos que essa soma é igual a 2 quintos de raiz de 3, tá? Esse é o valor até o infinito. Tende a um valor finito. Embora as interações sejam infinitas, o valor é finito. Interessante. Até porque, se eu fizer uma circunferência aqui envolvendo tudo isso, é óbvio que essa circunferência tem uma área finita. Se tem uma área finita, o que tem dentro dela também é finito, certo? O que tem dentro dela também tem que ter área finita. A princípio, isso é uma demonstração geométrica, né? Se a área dessa circunferência é finita, o que tem dentro tem que ter área finita. Certo? Joia. Então, agora o perímetro é outra história. Depois a gente continua com o perímetro. Mas aí vem a pergunta. E agora? E isso aqui, como é que ficaria? Eu não preciso digitar níveis, porque vai calcular infinitamente. Não tem variáveis inteiras, nenhuma, porque eu não tenho que operar nada. Não preciso calcular um valor de S, não tem loop, certo? E o que é o valor de S? O valor de S é o que? É aquele valor lá. Qual que era o valor? Qual que era o valor mesmo? Vamos ver aqui. O valor é 2 quintos, né? Então, o valor 2 quintos. 2 quintos. Então, vamos colocar aqui 2.0 divididos por 5.0. Opa.
multiplicado pela raiz de 3. Então, vamos tirar tudo isso daqui. Tá? Já vou aproveitar que na linha de baixo tem um SQRT aqui, ó. A raiz de 3, né? Então, raiz de 3. Vou apagar todo o resto. Tá aí, só isso. E mostra o resultado da área. Quer dizer, o algoritmo conduziu a uma simplificação. Veja que o resultado final, a solução final, é muito mais simples que os valores aproximados. Então o resultado final é simplesmente esse. Se eu fizer a execução desse código, ele vai mostrar o resultado final aqui, ó, 0692820, que foi justamente o valor que nós apuramos, né, no cálculo, tá certo? No cálculo, acho que está aqui o cálculo, olha ele aqui, ó, tá vendo? É o mesmo valor, ó, o valor que está aqui embaixo, na saída, no console, é o mesmo valor que nós calculamos aqui até a quinta casa depois da vírgula, né, ou do ponto decimal. Perfeito? Bom, vamos partir para fazer a segunda parte do problema, que é o perímetro dessa figura. Para fazer esse cálculo, eu vou fazer o seguinte: eu vou considerar só um trecho, só uma lateral dessas aqui, porque são, fazendo para 1, multiplica por 2, consegue uma ponta, multiplica por 6, consegue todo o contorno. Então, se eu pegar só esse trecho e replicar aqui, e considerar que o valor total é L, que vale 1, mas vamos chamar de L, e, obviamente, esse trecho aqui é 1/3, porque 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Então, essa lateral é igual a essa base, portanto, L minúsculo é igual a 1/3 de L maiúsculo, certo? O que acontece? Vamos ver aqui as aproximações, né? Como que serão as aproximações sucessivas? Por um código, um número que eu coloquei aqui só para ficar fácil. Então, P vai ser o quê? O primeiro valor vai ser o quê? Vai ser 4/3 de L minúsculo. Por quê? Vamos ver por quê. Deixa eu pôr o L minúsculo aqui só para... Por quê? Porque é assim: 1, 2, 3, 4, certo? Na verdade era 3/3 aqui, mas como eu gerei esse triângulo, tirou 1, subiu 2, então fica de 3/3, vai para 1, 2, 3, 4/3, tá aqui, 4/3 de L. Bom, no segundo nível, quantos segmentos vão ser somados e quantos vão ser subtraídos? O segmento aqui é o cor magenta. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou somar aqui. Eu acho até que eu vou fazer um parênteses aqui para ficar mais legal, né? Vou pôr um parênteses aqui e vou pôr uma soma, certo? Então vou puxar isso aqui para o lado, vou puxar também o traço. Puxar o traço para cá. Então, nesse segundo nível, contei 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados, eu acrescentei 8 lados magenta, essa cor rosa ali. Por outro lado, eu tirei 1, 2, 3, 4 na base aqui, ó. Tira 1, aqui também vou tirar só para ficar mais claro. 2, 3, 4. Então, esses 4 saem, que é, portanto, aqui eu tiro deixa eu fazer isso aqui, eu já vou inverter aqui o parênteses para ficar certo. Então eu vou ter que tirar quanto? Menos
menos 4 terços. Certo? Bom, esse é o segundo nível. Agora vai ficar mais fácil porque eu posso ir copiando, né? O próximo nível vai ser o quê? Bom, eu vou somar quantos azuis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nesse primeiro segmento, como são 4 segmentos, 32. Então eu vou somar 32. Só que tem um pequeno detalhe. Aqui não é 3, porque a primeira porção é terço, né? A segunda porção é dividido por 9, que é o terço de terço. Então tem que colocar o 9 aqui. Aqui também é o terço de 9, então 27. Aqui também 27. Vou arrumar isso aqui, o esquecimento do denominador aqui. Então eu vou mover isso aqui para cá. Vou aqui também, né? Procurar colocar um pouquinho mais para cá, né? Esse L também vai mais para cá. Esse traço vem para cá, o 4 também desloca para cá e o 27 fica aqui. Ó, então fica ali 32 sobre 27, 4 sobre 27. Nós estamos vendo aqui uma progressão, né? Ótimo, vamos para a próxima parcela. Mais uma parcela já dá para dar uma concluída aqui. Na verdade, a próxima aqui, veja, de 4 passou para 8, né? De 8 passou para 32, né? De 32 vai passar para quanto? A gente pode fazer a conta aqui. Vai somar aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou contar só os. Eu vou colocar aqui como se fosse um triângulo, mas uma bolinha só. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 vezes 4, 32. 32 nesses aqui. 32 vezes 4. Vamos fazer a conta. 32 vezes 4. 128. Então, o próximo aqui é 128. 128. E aqui vai ser 81. Então, vamos colocar 81 ali. Joia. Bom, nós estamos vendo aqui, assim, eu somei 32, e vocês estão vendo o seguinte, quando eu somei 32 aqui, é a metade, né? A gente já percebeu isso. Toda vez que eu somo 2, eu subtraio 1. Tá vendo aqui? Eu somo 2 lá, subtraio 1. Aqui também. Tiro 1, somo 2. Então, sempre esse valor aqui vai ser a metade desse. Portanto, aqui vai ser a metade, vai ser 64, vai ser a metade desse. Tá? E embaixo também vai ser 81, e não 27. Então, já pegamos a lógica da coisa. Certo? Aqui é 81. Beleza. Né? Isso aqui vai sucessivamente. Sucessivamente a gente vai ter aqui o valor, né? O próximo parcela e tal. Eu vou colocar uma reticência, certo? Vou apagar isso aqui. Poderia até deixar avançar e tentar descobrir, né, o termo geral ali, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar um colchete aqui, né, a princípio, certo? E ver que também tem um colchete então eu vou editar isso aqui e vou fazer um colchete abrindo. Por quê? Porque esse colchete aqui eu vou colocar aqui. Por que aqui? Porque nós percebemos, né, que aqui que começam os padrões. Aqui nem tanto, mas aqui começa o padrão. Padrão de repetição. Ou seja, o que se chama padrão de comportamento. Eu vou copiar isso aqui e vamos fazer umas operações para simplificar, porque está bem chato isso aqui, né? Então o que nós podemos fazer? 8 nonos menos 4 nonos vai sobrar 4 nonos, ou seja, essa parcela aqui some, certo? Então já posso até tirar esse parênteses daqui.
não preciso. Aqui, 32 menos 16 vai dar 16. 16 sobre 27. Essa porção aqui desaparece, né? Então fica, vamos editar, só deixar o sinal de mais, né? Podemos até deslocar para cá. Vamos tentar puxar para cá. Aí, 16L. Aqui, 128 menos 64 vai dar o quê? Vai dar 64, né? 64 sobre 81. Joia. Vou apagar isso aqui, né? E esse sinal de esse parênteses aqui também posso tirar. Já começa a ficar mais interessante. Então aqui ficou mais indefinidamente, certo? Olha, ficou bem mais simples, né? Nós temos uma situação bem mais simples aqui. Bom, esse L já dá para pôr em evidência, certo? E vamos trocar esse colchete por parênteses. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar tudo isso daqui para cá, certo? Vamos puxar tudo isso um pouquinho para cá. Vamos puxar esse L, que é o fator comum, vamos botar ele em evidência. Então todos esses L saem daqui.